O acidente aconteceu nesta terça por volta das 9 horas da noite, na BR-163, saída para Cuiabá. Segundo o motorista, ele perdeu o controle do veículo e capotou. O caminhão transportava piso e embalagens de marmita. Haviam saído de Santa Catarina em direção a Cáceres e Mato Grosso e depois seguiriam em destino a Vilhena, município de Rondônia. O motorista estava acompanhado de um passageiro que está sentado no asfalto. Ambos tiveram apenas escoriações leves. As forças de segurança fizeram um cerco e isolaram essa área de mata do Horto Florestal de Ponta Porã, cidade brasileira gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabalheiro. São 70 policiais do BOP, Batalhão de Operações Especiais de Campo Grande, do 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã, agentes da Polícia Civil, Rodoviária Federal e GCM-FROM, Guarda Civil Municipal de Fronteira. Por terra, com uso de drone e de um helicóptero, eles apoiam as buscas da Polícia Nacional do Paraguai por 2 integrantes de um grupo de assaltantes que teria roubado uma casa de câmbio no centro de Pedro Juan Cabalheiro e atravessado a fronteira para tentar escapar da polícia. Encerra nesse momento as buscas na mata, em que o BOP fez todo o rastreio, todo o pente fino nessa mata, em busca dos outros 2 foragidos que provavelmente já não estejam mais na mata aqui do Horto Florestal. Apesar de não terem achado os criminosos, os policiais encontraram rastros, um colete balístico, um aparelho de telefone celular, uma camiseta e vestígios de sangue dos fugitivos. Essa mesma área é onde o primeiro integrante do grupo foi preso, o paraguaio Antônio Villalba, de 40 anos, que foi parado ao levar um tiro na perna dos policiais durante a fuga pela área de mata na terça-feira, quando aconteceu o assalto à casa de câmbio. No local também foi encontrado este Volkswagen Space Fox com placas do Brasil, que teria sido usado pelos assaltantes. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento paraguaio mostram o momento em que os criminosos chegam em 2 carros, um deles o Space Fox, e descem fortemente armados. Eles rendem todos que estão na casa de câmbio e saem do local com guaranis, reais e dólares. Os valores levados ainda não foram divulgados. Logo após o assalto, 3 dos integrantes do grupo teriam atravessado a linha internacional e entrado em Ponta Porã para fugir pelo lado brasileiro da fronteira. Eles foram perseguidos pela Polícia Nacional do Paraguai, que pode atravessar para o Brasil em caso de perseguição de bandidos, conforme estabelece um acordo internacional. Houve uma troca de tiros entre a polícia paraguaia e os assaltantes no meio da rua em Ponta Porã. O confronto foi no cruzamento das ruas Calógeras e Prefeito Aral Moreira. O som dos tiros foi registrado por moradores. Durante essa ação é que Antônio foi baleado e preso e também quando começou a caçada do lado brasileiro com apoio de órgãos de segurança pública. As buscas pelos 2 foragidos que estariam no Brasil continuam. A suspeita é de que o grupo tenha entre 7 e 10 integrantes, conforme o relato de testemunhas às autoridades do país vizinho. Elas possuem papel fundamental na natureza. As abelhas, elas têm sua importância aí na polinização de diversas espécies de plantas, né? 70% do que a gente come depende da polinização pelas abelhas, né? E também da flora nativa, né? De toda a natureza ali, ela mantém o equilíbrio, ela é o elo, né? Entre o meio vegetal e animal, né? E atua aí realizando a polinização dessas plantas. São cerca de 20 mil espécies em todo o mundo, mais de 1.500 só no Brasil. No Brasil, nós temos, né, a principal espécie criada hoje é a abelha africanizada, que é um híbrido entre a europeia e a africana. Porém, nós temos também abelhas de hábitos solitários e abelhas que formam colônias também, que são as abelhas sem ferrão. Nós temos aí em torno de 300 espécies de abelhas sem ferrão também. E com tanta abelha por aí, não é raro que aconteçam acidentes envolvendo esses animais. Em períodos de florada, né, a nossa primavera, aqui, vamos dizer assim, nós temos uma intensa florada e as colônias se reproduzem. Então elas saem, parte da colônia sai com uma rainha e vai fundar um novo ninho. E isso vai aumentar o número de colônias na cidade. Cada vez mais falta árvores com diâmetro que tenham um oco ali para comportar uma colônia dentro, né? Então elas acabam
entrando em casas, entrando em diversos locais, né? Os mais diversos locais ali, armários, carros, elas vão ocupar. Tem a questão também de períodos de escassez de alimento e períodos de queimadas também, e aí elas vêm em fuga e acabam encontrando um refúgio na cidade. O biólogo explica que esses insetos possuem sensores de cheiro até nas patas, o que confere a eles um olfato impressionante. A abelha tem um olfato 14 vezes mais aguçado que o de um cão, então ela percebe os cheiros com mais facilidade, né? Então um perfume forte, né, vai deixar elas mais irritadas. Sons, vibração de motor de equipamento, de carro. Segundo o Sinam, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, nos últimos 5 anos foram registrados cerca de 100 mil acidentes por abelhas em todo o Brasil. Desses, 303 foram fatais. Para algumas pessoas que são hiperalérgicas, basta uma única picada e que pode ocasionar aí o trancamento da glote ou um choque anafilático. Então, a reação alérgica que é o risco. E para que acidentes sejam evitados, o especialista dá algumas dicas. Observa bem a rota de voo das abelhas, elas têm sempre um caminho que elas fazem, né? Aqui a gente está conversando aqui, as abelhas estão com a rota no sentido oposto, então elas não vão atacar com facilidade. Evita fazer barulho, movimento, né? E caso se depare com enxame, cuidado, nada de se aventurar. Sim, de maneira nenhuma mexer. Eu vou queimar, eu vou pegar uma estopa, vou pôr fogo. Não, deixa quieto, ligue para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiro vai marcar, né, com as suas viaturas para fazer uma vistoria. Nós vamos fazer uma vistoria durante o dia, verificar o local. Se for necessário, nós vamos isolar o local para que não tenha nenhum acidente com algum transeunte, alguma pessoa que esteja passando ou morando por ali. Vamos dar algumas recomendações e, se for necessário, se elas estiverem lá ainda no período noturno, nós retornamos e fazemos o extermínio ali para que não ofereça nenhum tipo de risco para aquela população que está usando aquele local onde elas estão alojadas. Para quem aguarda por uma cirurgia ou precisa realizar exames, a Caravana da Saúde, por meio dos projetos Opera MS e Examina MS, pode representar o fim da espera. A iniciativa do governo do estado, que passou por uma reestruturação no ano passado, conseguiu reduzir a fila nas unidades de saúde em diversos municípios. Isso trouxe, inclusive, até para muitos municípios, a descoberta dos seus potenciais, né? Então, eles apareceram como novos polos de encaminhamento de pacientes, né, e se tornaram novas referências para nós. Então, foram 30 municípios que atenderam os 79 municípios. Com as ofertas de diversos procedimentos. Então, o grande ganho foi o número de pacientes atendidos, né, tanto da parte de exames quanto de procedimentos cirúrgicos, e essa descoberta de novas possibilidades e que potencializa o que a gente sempre prioriza, né, dentro da saúde, que é a regionalização. Ao longo do projeto, né, inúmeras histórias, né, de pacientes que estavam aguardando há muito tempo e realmente encontramos pacientes até com 5 anos na fila. Dependendo do exame ou do procedimento, a gente tinha pacientes há 5 anos aguardando. E a gente veio trazendo essa fila para mais próximo, né, dos nossos dias atuais. Isso para nós foi muito interessante. Tem vários municípios que tiveram as suas filas muito diminuídas em algumas especialidades ou em alguns exames, a fila foi extinta. A gente entende que a fila, a saúde é dinâmica, né, e ela não vai acabar. A fila nunca vai acabar, porque existe sempre a necessidade. De dezembro de 2021 até agora, a Caravana da Saúde já realizou 66 mil exames e 10 mil cirurgias. A demanda, que levaria em torno de 1 ano para ser concluída, foi atendida em apenas 6 meses. Dentro do Examina MS, nós fizemos ressonância nuclear magnética, tomografia, ultrassons, cintilografias, eletroneuromiografia.
Foi um número bastante expressivo, né? Mas esses são os principais exames realizados, destacando que assim, a maior parte deles de alta complexidade. Nós tivemos um problema com o cateterismo por conta da falta de contraste no mercado, mas também nós tínhamos adesão para a realização do exame, mas a gente, infelizmente, não conseguiu por conta da falta de contraste. Com relação aos procedimentos cirúrgicos, nós tivemos especialidades de cirurgia geral, otorrino, cirurgia ginecológica, urologia, cirurgia vascular, cirurgia ortopédica, que foram os nossos maiores volumes de procedimento, né? E aí, especificamente sobre cada especialidade, nós tivemos também os seus campeões de execução. Um sonho é o que Orlando e a Raquel estão vivendo agora, já que logo logo vão estar de sala nova. É que o casal foi o grande ganhador da promoção Todimo, realizada pelo programa Band Cidade, apresentado pelo Guto Dobes. Quando ele falou, manda uma mensagem para você escrever na sua história, pra vocês participarem, eu falei, eu sou o primeiro. E na hora que ele falou, eu fui o primeiro a participar mesmo. Eu contei um pouco da minha vida, né? Um pouco como é que foi a minha vida quando eu era mais novo. Que nós começamos a namorar, ela já ficou grávida, aí nós casamos e vivendo lá pra cá, nós fomos aprendendo com o outro. Quem estava assistindo no momento da consagração do ganhador foi a Raquel. Ela ficou sem acreditar quando o nome do marido foi revelado. Eu assisto o Guto todos os dias. De segunda a sexta eu tô ali, 11 horas. Não fala comigo que eu tô assistindo o Guto. E aí a hora que ele falou, Orlando é o vencedor da sala Todimo, né? Falei, não acredito, sentei no sofá, fiquei paralisada. O casal é muito fã do programa e não perde por nada. Inclusive, já ajudou muito na fase mais desafiante da vida deles. O programa do Guto ajudou mais por causa disso, porque a gente era muito triste, a gente quase não conversava um com o outro. Porque ela ficava no canto dela, com o sentimento dela, eu ficava no meu canto, com o meu sentimento. Então, com ele, a gente começou a sorrir mais, a comentar mais as coisas. E eu brincando mais com ela, porque eu era muito brincalhão antigamente. Eu comecei a ficar mais quieto. Eu não sei se... Porque eu não vejo esse negócio de depressão, nunca tinha tido isso. Então, onde eu comecei a sentir, eu falei, eu não sou assim. Então, através do Guto, eu fui vendo onde que eu estava me perdendo. Do meu sorriso, que eu não sorria mais. Das minhas brincadeiras, que eu não brincava mais. Então eu fui pegando de novo, através dele, o jeito simples dele, do Miranha, tirando sarro. Então eu fui me reerguendo de novo, fazendo esporte que eu corro aqui atrás de São Julião. Então vou se levantando de novo. Aí com esse prêmio a gente dá uma reanimada de novo, dá aquela sobrevida, sabe? Falar, a gente não está sozinho, tem pessoas que olham pra gente, que sabem o que a gente sente. O Orlando e a Raquel moram nessa casa há 3 anos. A sala é um dos cômodos que mais incomoda. Por exemplo, a TV desliga sozinha e quando chove, molha tudo. De vez em quando tem que dar um tapinha na orelha dela para ela ligar de novo. Acho que ela, porque ela esquenta demais, né? Aí ela dá uma apagada. A gente vai lá dar uma batidinha nela, ela liga de novo. Com a sala nova, a família vai ficar mais à vontade e vai poder assistir o programa sem a TV desligar do nada. Essa sala vai ser... se eu puder colocar o colchão e me dormir nela, pelo menos no primeiro dia, tá bom. O processo licitatório para a duplicação e revitalização da Avenida José Roberto Teixeira, uma das principais e mais movimentadas da região do Jardim Flórida em Dourados, foi concluído. A Gera Obras, Terraplanagem e Construções realizará as obras pelo valor de R$ 3.602.819,94. Nós estamos ansiosos para ver esse projeto que vai ficar para apresentar para a população. E com certeza o êxito maior disso aqui será para os nossos comerciantes, que aqui é um trecho de 800 metros, fizemos um levantamento, tem mais de 60 comércios em um trecho de 800 metros, quer dizer, é um número muito elevado por se tratar de um bairro, por não se tratar de um centro. Serão realizadas na via, além da duplicação
Entre a rua Vitório José Pederiva e a Avenida Indaiá, de aproximadamente 800 metros, também as obras de drenagem de águas pluviais e também uma ciclovia. A Avenida José Roberto Teixeira é via de acesso para pontos importantes de Dourados. Em direção oeste, ela faz ligação ao Hospital Universitário e regiões populosas da cidade. Já no rumo contrário, é uma das principais vias de ligação do Grande Flórida ao centro da cidade. O Grande Flórida, há anos atrás, ele era o final da cidade. Hoje ele acabou ficando no meio. Vocês andando aí, vocês têm um conhecimento da dimensão, o quanto cresceu para essa região aqui, sem dizer que esse trajeto aqui é um trajeto usado diariamente para grandes pontos da nossa cidade. Um exemplo, o Hospital Universitário, a própria UFGD, Clube Indaiá, Clube Nipônico e bairros adjacentes que foram implantados nessa região. Para os comerciantes da região, a obra terá um grande impacto na economia do bairro, com um fluxo organizado e com o crescimento contínuo dos bairros vizinhos. Acho que vai ser melhor para todo mundo, morador, cliente, entendeu? Acho que vai ser bem bacana. O movimento, né, pode ser que seja melhor um pouco, né, o pessoal estacionar aqui e tal. Eu já estou aqui há mais de 12 anos e isso aqui vai ser porque é muito acidente, é muito, né, o fluxo de veículo vai ser uma maravilha para a gente aqui. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira entre dois caminhões no macroanel rodoviário, no trecho que liga as saídas de Três Lagoas a de Cuiabá. Uma pessoa ficou ferida pelo local. O condutor do caminhão Mercedes-Benz, de 27 anos, seguia carregado com 10 mil litros de diesel para o município de Bandeirantes, quando bateu violentamente na traseira de uma carreta bitrem carregada com 40 toneladas de calcário e seguia sentido ao estado de Rondônia. O Corpo de Bombeiros, CCR Vias e PRF compareceram ao local do sinistro para socorrerem o condutor do caminhão, que estava preso à cabine do veículo. Ele foi retirado consciente, orientado, após praticamente 40 minutos de trabalho das equipes de resgate. Consciente, orientado o tempo todo, não perdeu consciência, não teve sinal de tontura, nenhum sinal de trauma na cabeça. Vai ser encaminhado agora pelo pessoal da CCR. A gente precisou cortar o volante para aliviar o pé dele ali, né? Para aliviar a perna dele. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa para passar por atendimento médico hospitalar e realizar exames. Pesquisas da Embrapa Agropecuária Oeste de Mato Grosso do Sul, realizadas em 8 municípios do estado e validadas por produtores rurais, mostram que o consórcio de gramíneas forrageiras com crotalárias, leguminosas de cobertura, resulta num crescimento de produtividade de até 20% no cultivo de soja. Uma técnica, assim, relativamente à facilidade é boa e que não vai impactar muito no financeiro do produtor é diversificar durante a safrinha, ou seja, após a colheita da soja, que é a cultura de maior potencial econômico, né? A estrela aí do cenário. Então, na safrinha a gente já tem uma ótima oportunidade de trabalhar essa diversificação de culturas que vai trazer uma série de pontos positivos em economia de insumos para o produtor e aumento de produtividade da cultura principal e das outras que passam no sistema de produção. O processo de implantação do consórcio é a etapa mais importante para que a tecnologia agregue benefícios ao sistema de produção, com aspectos positivos das duas espécies. No cultivo intercalar, as sementes das leguminosas são distribuídas em uma linha e das gramíneas em outra. A implantação dessa mistura de espécies pode ser um método de linha intercalar. O produtor conhece bem essa modalidade, ou seja, uma linha de uma cultura, no caso a crotalária, e outra do capim. Então depende muito do maquinário dele, mas também há a possibilidade de misturar essas sementes e fazer o plantio em todas as linhas das duas espécies juntas. Se é apenas para produção de palha na safrinha para o plantio direto, trabalhar com uma população de plantas, uma quantidade de sementes, mais ou menos de 50% de cada espécie do que seria a recomendação dela solteira. Então, se a braquiária tem uma recomendação de X quilos
por hectare, jogar metade. Outra vantagem foi a produção expressiva de biomassa para um sistema de produção consorciado, ultrapassando 7.000 quilos por hectare na safrinha do capim solteiro. Além da quantidade, a qualidade da biomassa também é relevante. Em alguns experimentos, a crotalária contribuiu com mais de 2 toneladas por hectare em cerca de 100 dias. E os resultados variam bastante. Ou empata ou temos ganhos significativos. É claro que depende muito do ambiente de produção. Aqui em Dourados já temos solos de maiores fertilidade, então tem ano que empata, tem ano que ganhamos 4, 5 sacas a mais de soja, só que se a gente vai para um ambiente mais restrito, por exemplo, Nova Andradina, Nova Alvorada, que já tem um solo um pouco mais fraco, Campo Grande, aí esse impacto já pode ser mais significativo, muitas vezes 20%, 25% a mais. Os 6 municípios onde foram realizados os experimentos foram Dourados, Naviraí, Rio Brilhante, Nova Andradina, Vicentina e Ponta Porã. Em Dourados, Naviraí e Rio Brilhante, o consórcio de gramínea forrageira com crotalária foi uma alternativa para a diversificação do sistema de produção de grãos na entre-safra de soja. Nos outros municípios, o consórcio foi uma prática adicional para a renovação de pastagens. No total foram 8 áreas, então foram experimentos e áreas de validação também em condição de lavoura de produtor, áreas de 2, 3 hectares. Em ambientes edafoclimáticos distintos, né, em situações que alguns locais chove mais, tem mais veranico ou tem menos veranico, solo bem arenoso, solo bem argiloso, então o saldo desses diversos experimentos conduzidos, ele foi positivo.